Olá, estamos de volta. Vamos falar agora sobre os tipos de negociação que a gente tem no mercado de ações, né? Bom, provavelmente você que está começando deve ter muitas dúvidas com estratégias, com relação às possibilidades que a gente tem no mercado de renda variável, em bolsa de valores, né? Mais propriamente dito, quando a gente fala de ações, né? Bom, a gente tem diversas modalidades operacionais, né? E isso também está totalmente atrelado a uma questão de estratégia e, claro, de perfil, né? O tamanho do capital que você tem, mas principalmente o perfil de investidor que você tem. Para um perfil mais agressivo, nós temos a modalidade do day trade, né? Essa é uma modalidade que, né, muito conhecida para quem é mais especulador, né, que você realiza as suas operações e encerra as suas operações no mesmo pregão, né? Então, muitos investidores acabam escolhendo o mercado de ações justamente por uma questão de perfil, e neste mercado a gente também consegue realizar esse tipo de operações, né? As operações de day trade, tá certo? A gente tem também as operações de swing trade, né, que já são operações para quem tem um perfil mais tranquilo, mais conservador. Como funcionam as operações de swing trade? São operações que você inicia e encerra no pregão seguinte, por exemplo. Ou seja, né, para ser denominado uma operação de swing, você vai ficar posicionado no mínimo um dia com aquela empresa. Você comprou, por exemplo, Petrobras no dia de hoje, né, e amanhã você vendeu as ações da Petrobras. Essa foi uma operação de swing trade, né? Então já é para quem tem um perfil mais tranquilo, mas dentro desta modalidade te permite também buscar variações de curto prazo, variações que aconteçam em 24, 48 horas. Muitas vezes essas operações de swing demoram semanas, né? Depende muito da estratégia que você vai utilizar, qual é o risco que você correu, qual é o objetivo que você está tentando buscar, né? Mas é conhecida como uma estratégia de curto prazo, tá certo? E que te permite realizar também no mercado de ações. É inclusive, né, a modalidade mais utilizada no mercado de ações, né, o swing trade, né? A gente tem também conhecido como investimento de longo prazo, né? E no mercado nós falamos position trade, né? As operações mais longas, né? Principalmente nessa modalidade, a qualidade de empresa ganha muito mais representatividade para a tomada de decisão, né? O que isso significa? Que você vai passar posicionado por muito tempo, né, naquela empresa. Bom, a gente tem também, né, os tipos de negociação, né, em relação à quantidade, né? Provavelmente você que está iniciando deve ter dúvidas sobre o quanto de capital eu preciso ter para começar a investir no mercado de ações, né? No caso do mercado padrão, a gente tem lotes de 100 ações, ou seja, no mercado à vista, no mercado padrão, né, onde você tem mais liquidez, onde a maioria dos investidores estão atuando, né, o mínimo que você vai conseguir comprar são lotes de 100 ações. Você não consegue comprar 101, 102, 103 ações no mercado padrão, tá? No mercado à vista, ok? Porque lá os lotes são padronizados de 100 ações, tá? Legal. Segundo passo, mercado fracionário. Lá sim você consegue comprar de uma em uma ação, ou seja, você pode adquirir uma, depois mais 5, você passou a ter 6, depois mais 30 ações, depois você já pode comprar mais 50, enfim, e aí você vai aos poucos comprando através do mercado fracionário. Aqui é muito importante colocarmos uma observação. Neste mercado, a liquidez é menor. Então, se a gente pegar, por exemplo, Petrobras, né, e for negociar no lote padrão, no mercado à vista, né, a gente vai ter muito mais liquidez, né, nesse mercado. Se a gente for para o mercado fracionário, que é onde você consegue comprar, né, de uma em uma ação, ou seja, até você adquirir 100 ações, você pode fazer 100 compras, por exemplo, né, você vai encontrar menos liquidez. Então, uma característica que o mercado fracionário tem, ok? Uma das variáveis importantes para o lote padrão, né? O lote padrão são lotes de ações que oferecem múltiplos, né? Ou seja, são quantidades precisas, de 100 em 100 ações, né? E isso acaba sendo pré-fixado, ou seja,
é uma regra que a gente tem para a maior parte das empresas pela própria Bolsa de Valores. Então, isso é uma regra comum que a gente aí tem e é padronizado. Falou que é mercado à vista, lote padrão, a maior parte das empresas utilizam a quantidade de 100 ações. A gente pode também encontrar em outras empresas, né, lote padrão de 1.000, de 10.000 ou de 100.000 ações. Né? Normalmente, lotes muito grandes como de 100.000 ações são de valor unitário menor. Né? Eu vou citar um exemplo, né, que veio de cabeça, FNAM 11, Fundo Nacional da Amazônia. Né? Lá os lotes são grandes. Né? Então, para o mercado à vista, a gente tem essas características. Tá? O lote padrão ele é de 100 ações para a maior parte das empresas, mas isso não implica, né, de que outras empresas possam ter lotes de 1.000, 10.000 ou 100.000 ações. Ou seja, para essas características, o menor lote que você vai conseguir comprar vai ser de 1.000, de 10.000 ou de 100.000 ações, dependendo da empresa que você escolheu investir. Tá? Então, essa é uma das características que a gente deve ter o conhecimento aí no mercado de ações. Tá? No mercado fracionário, como eu expliquei anteriormente, né, a gente tem menos liquidez e ali a gente consegue comprar, né, um número de ações inferior ao do lote padrão. Tá? Outra questão importante são as negociações que a gente faz, ou seja, a compra ou a venda, né, como elas funcionam. Para você que está iniciando, provavelmente deve ter dúvidas com relação a como comprar uma ação, como vender uma ação, nos diferentes tipos de mercado, seja no mercado de lote padrão, no mercado à vista, seja no mercado fracionário, por exemplo. Né? A realização de negócios junto à Bolsa de Valores, para comprar uma empresa, para vender uma empresa, requer a intermediação, né, de uma sociedade, de uma corretora propriamente dito. Né? Isso significa que para você comprar ou vender uma empresa, você precisa ter algumas ferramentas. No nosso caso, né, da XP Investimentos, a gente disponibiliza diversas plataformas gratuitas para que você acesse e possa realizar as suas operações. Neste exemplo, nós temos o Home Broker da XP, que é exatamente um ambiente virtual onde você consegue acompanhar as negociações das empresas que você deseja acompanhar, ou até mesmo de todas as empresas listadas em bolsa, né? Basta você selecionar o ativo que você quer acompanhar e a partir de então você vai ter a sua cotação. Né? A gente tem também dentro do Home Broker acesso a todas as informações de cotação e dos ativos que você queira operar, né? Como por exemplo, variação percentual, né? A melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda, tá certo? Qual é a liquidez que aquele ativo está tendo naquele momento que você quer tomar uma decisão, entre outras variáveis. Vamos pegar alguns exemplos aqui de Petrobras. Né? A gente tem, no primeiro ponto aqui destacado para vocês, as ações de Petro 4, ou seja, as ações preferenciais no seu mercado de lote padrão. A gente pode observar embaixo que a gente tem ofertas bem avantajadas, né? Ofertas grandes de compra e ofertas grandes de venda. Né? A gente tem, no segundo exemplo, Petro 3, que são as ações ordinárias, como a gente já explicou anteriormente. Né? E neste exemplo, né, a gente tem também algumas características. Né? O book de ofertas também, que é esse menu que a gente está acompanhando dentro do Home Broker, mostrando para a gente uma boa oferta compradora e uma boa oferta vendedora também. Ou seja, a gente tem características de liquidez suficiente para tomada de decisão nesse ativo. O próximo exemplo que a gente tem, né, é exatamente as ações da Petro 4, ou seja, as ações preferenciais, né, no mercado fracionário. O que significa aqui? Né? Que neste campo vocês conseguem comprar, por exemplo, uma única ação de Petrobras. Né? Neste caso, da Petro 4, as ações preferenciais. Né? Então, é a forma de você investir, né, no mercado fracionário, de comprar ações em lotes mínimos, comprar de uma em uma ação. Né? E o último exemplo é exatamente o book de ofertas de Petro 3, ou seja, as ações ordinárias no mercado fracionário. Né? A gente pode ver que nesses últimos dois exemplos, a gente tem menos liquidez. A quantidade de ordens que estão, né,
nesse book de ofertas é muito inferior à quantidade de ordens que a gente tem nos dois primeiros exemplos, que é exatamente o mercado de lote padrão, que é uma característica que eu ressaltei para vocês, né? Então, aqui a gente pode entender um pouco melhor de que a gente consegue, utilizando de algumas informações, né, e tendo um entendimento sobre o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial, a gente também consegue definir se quer comprar no mercado de lote padrão, com um lote mínimo de 100 ações, que é o caso, por exemplo, de Petrobras, né, que utiliza esse lote padronizado, né, tanto no mercado de lote padrão, como também no mercado fracionário. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.